Sejam bem-vindos a mais um IELCast em edição extraordinária, gravando no dia 11, quinta-feira, 11 de janeiro, uma operação policial deflagrada. A gente vai explicar um pouquinho já sobre essa operação e é um episódio que a nossa audiência tanto gosta. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual e você sabe, né, Yeltsin? Você encontra Heron nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão e agora em Tocantins. No Tocantins também. Convidar você da nossa audiência, por favor, comenta aqui embaixo já de onde você está assistindo a gente, dá um like, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Ativa o sininho, não é o tigrinho, é o sininho, assina, ativa o sininho, tá bom? É importante para você receber as notificações aí de todos os nossos bate-papos, as nossas entrevistas. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite, e rumo aos 300 milhões de views só no TikTok, tá legal? E mais de 4,1 milhões de contas alcançadas mês no Instagram. Vamos lá, Kilson? Quarto episódio, ou melhor, quarta temporada, Quarta temporada, é verdade. Bom, vamos lá. E só pedindo, se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, que são os nossos patrocinadores, se você vai construir, vai na J Monte Center, que é o lugar de você comprar barato, enfim, todos os nossos patrocinadores, se você quer internet de qualidade, a G3, vai lá e prestigia a gente. Olha, hoje aconteceu uma operação aqui no Piauí, é uma operação importante, de muita relevância, porque é uma das primeiras do ano, diga-se de passagem, começando assim com o pé direito, o aparato de segurança pública, e com um detalhe de uma coisa que estava corriqueira na internet, principalmente aqui no Piauí, só que ele não conversava só com o Piauí, conversava com o Brasil inteiro. Ele tem mais de 600 mil seguidores, tinha na Receita Federal uma afirmação lá que tinha R$2.000 de renda, era isso que a Receita imaginava, e ele é o principal foco da operação Jogo Sujo. Salva de palmas, recebendo aqui dois delegados importantíssimos. Apresente, Kilson Jones. Delegado Mácula, um gigante da segurança pública do estado do Piauí. E o delegado Alisson também, daqui a pouco bate esse papo com a gente. Delegado, queria que você se apresentasse para a nossa audiência, por gentileza. Bom, é muito satisfação estar aqui com você, Eldson. Meu nome é Humberto Mácula de Lima, eu sou delegado de polícia aqui do Piauí. Hoje estou titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Já iniciei minha carreira aqui no Piauí, na cidade de Barras, onde trabalhei por 5 anos. Depois fui alçado à delegacia do nosso querido delegado Bareta, delegacia de homicídios, trabalhei 2 anos. Depois trabalhei mais 6 anos na inteligência da Polícia Civil. Pegou o Alessandro, a época do Alessandro? Sim, não, o Alessandro, ele saiu e a gente entrou. E agora está o delegado Ian, que é um excelente delegado também. E estamos aí na Delegacia de Crimes Virtuais, o pessoal comumente chama, combatendo os golpes na internet, que vem crescendo exponencialmente. Cara, absurdo, né? Desde 2020, é impressionante. A pandemia chegou e todo mundo se aproveitou. Todo mundo foi para casa, e o bandido foi para casa. Então ele tinha que ganhar o dinheiro, entre aspas, É verdade. E ele se especializou, percebeu que não corria risco. Não precisa de uma arma apontada. Percebeu que faz a potencialização do crime dele, o potencial de atingir várias pessoas é muito maior. A distância, um criminoso aqui no Piauí pode abordar vítimas em qualquer lugar do mundo. Então, o crime virtual hoje, a gente está com um acréscimo de 1.000 boletins de ocorrência por ano. Caramba, é muita coisa. Só para você ter uma ideia, é importante colocar esse número, em 2019, Kilson, a gente fechou o ano com aproximadamente 70 boletins de ocorrência em 2019. 2020, fechou-se o ano com 1.700 boletins de ocorrência. Caraca. Hoje, nós fechamos o ano de 2023 com 4.600. Quadruplicou. E vai aumentar. Hoje o dinheiro está na internet, as pessoas estão na internet, os serviços estão na internet e o criminoso sabe disso. É importante a gente começar esse papo, que eu estou justamente falando sobre a internet. A internet ainda muita gente acha que é terra de ninguém, que você pode fazer absolutamente tudo, de golpes, a enganar as pessoas, a achincalhar assassinatos de reputação, a milícias digitais. Hoje tem legislação para tudo isso, isso não fica impune e dá cadeia? Sim, a nossa legislação ela é bem atual, dá cadeia.
né? O usuário da internet, ele vem tomando mais cuidado, o usuário. A polícia, ela tem se especializado. As empresas que prestam serviço na internet... As Big Techs também. As Big Techs têm se especializado, têm se aproximado da polícia, né? O problema é que a gente tem um salto de tecnologia de 2020 para cá de 50 anos, né? Em apenas 4 anos. E ninguém estava preparado para isso. Até para proteção na internet, para segurança digital, ninguém estava preparado. Eu, você, ninguém estava. Então, hoje, o usuário, a boa notícia é essa, que o usuário ele vem se desconfiando de muita coisa. As empresas que prestam serviço, sejam bancárias, sejam redes sociais, sejam empresas de financiamento, né, sejam a mídia, né, elas estão se preocupando já em entregar uma resposta para a polícia poder prevenir e reprimir. A resposta chega mais rápido hoje. E assim, fica bem claro e explícito que aquilo que antes dava pouquinha cadeia, que o cara fazia o que queria, não. Agora, existem vários elementos dentro de um inquérito policial onde a permanência ele fica bem mais tempo na cadeia, né? Sim, a operação de hoje é um exemplo disso, né? E é bom que se diga que, como você falou, a internet não é terra de ninguém, né? O que você faz na internet é rastreável, o que você faz na internet é disciplinado, o que você faz na internet pode chegar à punição. Aí tem aquela pergunta clássica, né? Que diz assim, pô, mas peraí, a rede social é minha. Não tem muito isso? Sim. A rede social é minha, eu faço dela o que eu quiser, Sim. eu anuncio o que eu quiser. É assim? Não, não é bem assim. Né? Se você estivesse, antes que você estava na sua casa, você poderia fazer isso, mas quando você coloca o pé fora de casa, você já tem uma responsabilidade com a sociedade. E dentro de casa hoje, com a tecnologia, com a sua rede social, você tem uma responsabilidade social pelo que você anuncia, pelo que você faz, diz, pelo que você comenta, né? Então hoje, principalmente os influenciadores digitais, que têm aí uma quantidade significativa de seguidores, eles têm uma responsabilidade social grande, né? Não só em ditar moda, não só em ditar cultura, mas em replicar a segurança digital, em replicar os cuidados da internet, em replicar o cuidado, o respeito, tudo isso é responsabilizado. Você pode falar, Cris. Durante a pandemia, delegado Humberto, o que aconteceu foi uma explosão de comprovantes, do Pix falso. Sim. Isso os criminosos observaram, fizeram muitas compras aqui no Piauí. Houve uma compra que viralizou, que foi da pizza, que viralizou no Brasil inteiro. Esse comprovante... Que ele foi preso, né, pela DRCI. Foi. E que foi preso. E que depois começou a cometer outros crimes também. E que foi preso novamente. Sim. Como é que o senhor vê a questão hoje do Pix falso, que foi uma explosão durante a pandemia? Diminuiu? Diminuiu porque, como eu disse, o usuário hoje ele está bem mais atento, né? Ele acabou se acostumando e tomando mais cuidado. Para onde manda o Pix, quando recebe. Os próprios sistemas, né? Eles se adequaram, né? O próprio sistema. Então, hoje você tem, por exemplo, a biometria facial dinâmica. Né? Antes, as empresas, logo depois da pandemia, que elas tiveram que atender ao público, né? Sem receber nas suas dependências e ganhar dinheiro, fazer o seu serviço, elas instituíram a biometria facial estática, aquela que você mandava foto para financiar. Os bandidos, o que fizeram? Pegaram as fotos das vítimas e faziam financiamento para as vítimas. Eles aprimoraram para quê? As empresas para segurança digital, hoje a biometria digital, biometria facial dinâmica, aquela que você vira para um lado, vira para o outro, aproxima. Então, as empresas elas têm se especializado e o usuário ele tem tido mais cuidado. Essa é a boa notícia. Só que o criminoso, ele acorda pela manhã e vai trabalhar, entre aspas, né, procurando um gatilho emocional que possa atingir aquela vítima. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O próprio WhatsApp, o Telegram, eles têm evoluído muito sobre a questão de segurança, né? A questão também de dados. E falando em WhatsApp, antes os bandidos eles eram pegs muito pelos grampos telefônicos, né? E olha que loucura, agora os caras são pegs pela tecnologia, que não é rastreável, assim, a ligação de WhatsApp, mas esquecem de apagar tudo, né? Pois é, eu quando estava na inteligência ainda, eu vivi essa transição, né? Quando eu entrei na inteligência, eu me lembro muito bem que ainda o delegado, nosso saudoso delegado Menando Pedro, né? Ele era o chefe da DEPRE, antiga DEPRE, né? E ele mandava coisas de 9,
10 interceptações telefônicas, né, por semana, né, para a gente fazer, né? E aí, nessa transição, já no final, a gente já não recebia quase nenhuma, né? E a gente teve que se especializar na questão tecnológica. Só que eu vejo, muita gente diz, mas a interceptação telefônica... Não, veja bem, hoje nós temos uma gama de fontes que pode entregar o rastreio da internet, né? Então, o próprio WhatsApp, o iFood, o própria rede social Instagram. Então, cara, é louco. Hoje eu estava assistindo uma série ontem e o cara cometeu um assassinato assim quase que perfeito. Ele foi pego na linha do tempo pelas câmeras, que quase toda casa tem, comércio tem, aí vai na linha do tempo, vai, até chegar. Então, assim, é meio que quase impossível. Hoje nós somos rastreados, né? O tempo inteiro. Hoje você é rastreado, para onde você vai, né? Você é acompanhado pela tecnologia, né? Você acessa a tecnologia, né? Eu sou do tempo que eu andava de ônibus, de um lugar para o outro, você tinha que ir lendo um livro, né? Ou vendo a paisagem. Porque não dava. Na verdade, hoje não. Agora, em relação à operação, vamos começar. A Operação Jogo Sujo. Onde é que ela surge? Como é que esses personagens aparecem? Bom, isso iniciou mais ou menos no mês de julho, agosto, né? O delegado Alisson, com seu profissionalismo excelente, recebemos algumas denúncias na delegacia e ele prontamente abraçou essa investigação, né? Uma rede social que aparecia muito, uma rifa que sorteava bens de alta monta, de valor, né? Ganhadores que conseguiam conquistar esses prêmios apostando apenas ou rifando apenas 89 centavos, 50 centavos, 25 centavos para um sorteio de casas e carros, né? E isso nos chamou a atenção, além das denúncias que chegaram para a gente. Não foram poucas as denúncias? Não, foram algumas denúncias que chegaram para a gente do que estava ocorrendo. Isso chamou a nossa atenção, né? Chamou, na verdade, a atenção de quase a cidade inteira, depois que evoluiu. Porque não começou grande. Não começou grande. Como é que, quando vocês puxaram esse fio? Começou ali com pequenas quantias de R$2.000, celulares, né? E aí foi escalando para casas, escalando para motos de luxo, carros de luxo, né? Uma ostentação muito grande nessa rede social. E a partir daí a gente iniciou a investigação. E para nossa surpresa, quando a investigação ela percorreu os bastidores, né, dessa prática, nós nos surpreendemos com a quantia que girava em torno desse rapaz. Quando ainda iniciou que esses personagens começaram a aparecer, né, o blogueiro Bruno, perdão. Bruno... Falhei o nome dele, é Bruno... Ítalo Bruno. Ítalo Bruno, pô. Quando esse personagem aparece, né? A questão da ostentação, ela realmente leva ao despertar da polícia, da Receita Federal? Isso é tudo muito cruzado hoje? Sim, Eudson, não só da Receita, não só da polícia, mas da própria sociedade, né? Dos vizinhos, do pessoal que convive, né? Porque todos nós temos uma renda justificada, né? E um custo e uma vida de acordo com essa renda. Então, se eu sou delegado de polícia, eu tenho a minha renda e eu começo a aparecer com bens que são incompatíveis com essa renda, isso chama a atenção de todos. Com a Porsche. Então, com um carro avaliado em aproximadamente R$1 milhão, né? Poxa, quem é essa pessoa? Né? E que geralmente quem adquire um carro desse, ela tem um suporte por trás, né? Tem uma vida que pode justificar isso. Por isso que ele escondia, por isso que ele não trafegava com ela. Essa investigação começou há quanto tempo? Ela deve ter mais ou menos uns 6, 7 meses. Então não é de agora, né? Não. E a partir daí vai acompanhando passo a passo? Sim, aí os investigadores caem em campo, os investigadores fazem os levantamentos, acompanham os alvos, né? A gente representa pelas... Quando você fala acompanha, tipo de estar no mesmo bar do cara? Sim, está no mesmo bar, sai, vai para uma balada, né? Vai para um restaurante, senta ao lado no restaurante, verifica qual é o carro que está saindo, qual é o carro que está chegando,
né? Chega num carro, sai no outro, verifica para onde está viajando, faz consulta, né? Viagens para Balneário do Camboriú, viagens para São Paulo, com quem conversa. Nada né? é à toa. Nada é à toa. E a polícia não dorme, a polícia ela vem se especializando, está muito especializada. A nossa polícia do Piauí, eu sempre digo, uma das melhores do Brasil, né? E os investigadores que nós temos aqui, não é brincadeira. Delegado, quando começa a aparecer o Ítalo, qual foi a primeira grande transferência assim, que vocês viram assim? Porra. Tá em investigação, né? Mas transferências acima de R$100 mil, né? Para destinatários que não têm justificativa, tá? Destinatários que são conhecidamente no meio criminoso, de organizações criminosas, de facções criminosas. Então isso chamou muita atenção da gente. Essa operação, o núcleo dela era familiar? Sim, sim. Não era só o Ítalo? Não era só ele, né? Então, na investigação, a gente percebeu que a mãe dele movimentava também, a irmã dele também movimentava, outras pessoas, o que ele chama de os parças, né? Movimentavam também, os Quer dizer, amigos. que a história de dizer assim, o Ítalo, Bruno, colocou a mãe no crime e colocou a irmã no crime. Ele expõe a mãe e expõe a irmã quando ele coloca os bens no nome delas, né? Quando elas percebem essa mudança e aceitam certas práticas. Porque poderia ter dito, não... O que está acontecendo? Você está aparecendo com um carro aqui, você está aparecendo com um Audi hoje, aparece amanhã com Porsche, aparece depois de amanhã, é rifa. Não, mas espera aí. Né? Então, assim, até um alerta que a gente deixa para a família, né? Para a mãe, né? Para o família pai. piauiense. Tome cuidado, veja o que está acontecendo, né? Não existe almoço grátis, Eldson. E não. Entendeu? E a pessoa, claro que hoje nas redes sociais, né, essa escalada das celebridades, né? Das pseudo-celebridades. Perfeito. Os recursos que são ganhos em pouco tempo, né, através da internet, isso é possível, mas verifique a fonte disso. Será que é de uma forma lícita ou ilícita? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que eu acompanhavam sabiam que aquela rifa não era legal. Bom, delegado, a questão do Ítalo, Bruno, envolver a família e todos estarem envolvidos nessa situação, ela não vem de hoje. Por exemplo, uma operação da polícia onde conseguiram prender as pessoas que estavam envolvidas naquela fraude do Banco do Bradesco. Algumas pessoas também acabaram envolvendo, uma delas envolveu o pai. Uhum. E depois se descobriu que o pai também sabia de muita coisa ali. Como é que você vê o papel da família, já que o senhor fez esse alerta, e para quem está envolvido ou se envolvendo com o filho, a filha, que está hoje nessa modalidade. Me permite de fazer influência. um adendo também na tua pergunta, só para justificar, na verdade, somar a pergunta do Kilson. Esse alerta também para o pai e para a mãe que o filho não trabalha, a filha não trabalha e aparece de iPhone 15, de moto zerada, sem ter nenhum... É bom esse alerta, é importante esse alerta. Sim, é importantíssimo a gente alertar. Você que é pai, você que é mãe, você que cuida dos seus filhos, né? Você que observa, acompanha o crescimento do seu filho, chegou em casa com algum bem mais caro, um bem que você vê que ele não teve condições de comprar aquele bem, desconfie, interpele, né? Você pode evitar um mal maior, pode evitar que algo pior aconteça mais na frente. Então, eu sempre recomendo, inclusive com algumas vítimas usuários de internet, né? Nós temos os crimes de difamação, nós temos os crimes de stalking, né? No qual o criminoso ele persegue pessoas na internet. Temos o crime também do abuso infantil na internet, né? Do estupro virtual. Algumas mães nos procuram preocupadas que os filhos mudam o comportamento em casa, se trancam. Então, confronte, siga, né? Veja com quem está falando, o que está acontecendo, né? É melhor fazer esse confronto agora do que lá na frente. Aquelas meninas, que não tinham dinheiro absolutamente para nada, foram para Paris como mulas para ganhar uma graninha e ficaram presas, né? É bem isso mesmo. Continuando aqui com o caso, aí a polícia começa a fazer essa teia, né? De depósitos, de transferência, e ele foi crescendo e crescendo. E aí, quando é que ele chega ao ápice? Que ele consegue manter?
Hoje no programa, o delegado Alisson, que vai já conversar com a gente, ele falava que eles faturavam a média de 2 milhões a cada trimestre. Sim. E ele sempre, em conversas, ele sempre mostrava os valores que ele adquiria por mês. 600 mil, 200 mil, né, por semana. Então ele chega no ápice quando ele começa a adquirir esses bens que são desejados, né? Não há a pessoa não se controla, né? Que quer mostrar, né? Quer mostrar, exatamente. Só que para você mostrar bens dessa categoria, você precisa ter um background, você precisa ter um histórico financeiro. Um histórico financeiro, né? Então, uma história também. Uma história também, né? Então, assim, não é de uma hora para outra, tá? Então, quando ele chega no ápice, no momento que ele adquire um imóvel no condomínio de luxo e coloca dentro do imóvel um carro de luxo, que é quase o valor da própria casa, né? E uma moto de luxo, que é 1/4 do valor do imóvel. Já se tem a ideia, a polícia já chegou à quantidade de veículos que não foram entregues às pessoas nas rifas? Esse é um outro lado que a investigação ela tende a continuar, né? Que é o lado do estelionato, né? Nós já estamos em campo verificando essa situação, tá? E tudo indica que em algumas situações sim, pode ter tido isso. Tipo o cara ter ganhado o prêmio e ele não ter sido entregue o prêmio. Não, nós não podemos afirmar isso ainda, né? Mas tem indícios disso? Tem indícios e isso está sendo investigado, será investigado, né? Não só de não entregar, mas de entregar para alguém que já estava como carta marcada. Já estava com o esquema pronto. Sim, nós não podemos afirmar, claro, não está provado. Mas eu tenho informação de bastidores, por exemplo, que em uma dessas situações, uma pessoa ganhou uma moto, parece uma casa de outro estado, e sequer anunciou que estava com a casa. Bom, sim, o que nos causa estranheza é isso, né? Que alguns ganhadores, eles não manifestavam essa alegria, né? Eu acho um carro, eu ia estar feliz. E aí ia postar, ia fazer as coisas na internet, né? Ia mostrar aquilo daquele ganho, e isso não aconteceu em alguns casos. A investigação conseguiu provar como a relação dessa quadrilha, vamos dizer assim, com facção criminosa, porque geralmente, né, que esses crimes antigamente davam, sei lá, o cara saía por estelionato porque estava enganando alguém, porque é muito mais profundo, não é uma coisa, o que o senhor relatava e falava disso, não é uma prisão temporária. É preventiva. Parte de uma preventiva de cara, né, de cara. Então, vamos lá, ele tem uma prisão preventiva decretada, aliás, os 5, né, decretada, a polícia consegue ligar ele a uma facção criminosa, aí o cara pode ser assim, não, pô, ele pode ter feito um depósito de R$1.000 para alguém por um pedido de favor, foi isso? Não. Evidentemente, ele terá que explicar somas vultuosas transferidas para membros que são conhecidamente participantes de facção criminosa. Acima de 200 mil? Sim. Sim. Então, assim, a investigação que ficou mandada pelo delegado Alisson foi uma investigação brilhante, né? O delegado Alisson procurando todas as pontas soltas ali para poder deflagrar a operação, e a Polícia Civil não dá ponto sem nó. Então ele hoje por a quadrilha, né? Sim. Deve responder. Sim, hoje ele responde pela lavagem de dinheiro, pela organização criminosa e pela prática de jogo de azar, que é a porta de entrada. Que não é regularizada. Que não é regularizada. É bom deixar isso bem claro, né? A diferença... Não. A diferença exatamente está nisso, né? Você regularizar aquele jogo que pode ser auditado, né? Os famosos bets, por exemplo, nos quais que hoje ganhou o país inteiro, né? No jogo dos bets, você pode auditar aquilo. Existem partidas, existem times que você vai e é conhecido o resultado do time. Tipo Esportes da Sorte, entre outras grandes marcas, né? Sim. São casas que você sabe que existe auditagem, entre outras situações. Sim, é acompanhado pela Receita Federal, pelo Ministério da Economia. Você pode contestar aquilo. Diz, olha, eu apostei no time tal, eu quero saber, ele ganhou, então eu mereço ganhar.
Então isso pode ser auditado, porque há um vencedor e há um perdedor. Só para a gente fechar, já vou conversar com o delegado Alisson, ainda essa questão agora saiu uma regulamentação, mas ainda não foi concretizada. De fato, o que é que muda? O que é que vai ajudar a polícia? Porque a gente continua insistindo nesse negócio, a rede social é minha, eu faço o que eu quero, tem uns joguinhos de roleta, já pode rodar, eu vejo muita gente falando assim, não, já está aprovada, vou continuar fazendo. Não, veja bem, ela foi aprovada, mas não foi regulamentada, né? Precisa ser regulamentada para que essas plataformas se adequem a essa regulamentação, esses critérios para poder operar. De tributação, De né? tributação, de prática, de auditoria. Então, todas essas plataformas elas precisam ser regulamentadas. Lembrando que, e cassino, isso é cassino, né? Lembrando que estados como Estados Unidos, Nevada, há uma regulamentação, há toda uma parte tributária. Então, assim, se tiver tudo ok, é válido, não tem mistério. Sim. Agora, não dá para fazer e continuar fazendo porque é crime ainda, né? Sim. Deixar claro. Sim. Só para a gente concluir aqui, uma pergunta ao delegado. Delegado, o senhor falava da questão do estelionato. A gente vê várias pessoas jovens falando de plataformas na internet. E como fica essas pessoas, por exemplo, que vão ali captando, olha, você pode ganhar até 2 mil, 5 mil, 10 mil reais por dia, vende para essa plataforma tal. Ali não há uma modalidade de golpe? Sim, se a plataforma ela não é regulamentada e se a plataforma promete um ganho e ela não cumpre o que promete, pode caracterizar sim um estelionato e pode ser um golpe na internet. É por isso que a gente recomenda fortemente aos usuários da internet, se forem apostar em algo, aposte em algo regulamentado. É muito mais fácil de você auditar e o prejuízo, o risco é muito menor. E de empresas que tenham um grande volume de mídia em coisas nacionais, né? Dá para você entender aonde fazer as coisas, né? Não dá para fazer de qualquer forma. Muitas vezes até no regulamentado, como consórcios, por exemplo, várias empresas deram muito golpe. Sim. Delegado, obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns mesmo, e a gente espera que isso continue. Vem operações grandes por aí, delegado? Nós vamos ter novidade aí para 2024, sim, que estão em andamento. Né? Não vou fazer a pergunta, deixar quieto. Obrigado. A gente vai bater um papo agora com o delegado Alisson, que participa com a gente. Espera aí, rapidinho. Bom, dando continuidade ao caso da Operação Jogo Sujo, a gente recebe agora o delegado Alisson, que participou muito fortemente desde o início das investigações. Então, eu queria que você se apresentasse. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas, verdade, pessoal. Delegado, queria que você se apresentasse para a nossa audiência, por gentileza. Bom, meu nome é Alisson Macedo. Eu sou delegado de polícia aqui no estado do Piauí, sou lotado na Delegacia de Repressão dos Crimes de Informática, sou delegado adjunto lá, né? Mas já estou aqui na instituição desde 2017, já trabalhei em algumas cidades do interior. Sou originário do estado de Goiás, da cidade de Anápolis. Anápolis, terra do sertanejo. Isso. É bom lá. Mas sempre procurou trabalhar também nessa área, especializar, no caso, a área de crimes virtuais? Sim, eu sempre busquei me profissionalizar nessa área, né? Eu fiz pós-graduação na área de TI, fiz mestrado na área de TI também e fiz diversos cursos também, até fora do país, fiz em algumas agências americanas, policiais, já fiz curso junto ao FBI, o DEA, Homeland Security. Isso mostra o nível, né, da Polícia Civil hoje do Estado. Delegado, quem é o Ítalo? Bom, surgiu pra gente aqui por meio de denúncias, né? E tal como o delegado Humberto falou aqui, foi chamando a atenção, né, a desproporção de patrimônio entre o que era declarado e o que ele mostrava, né? E por isso a gente foi atrás do relatório de inteligência financeira dele, e aí veio um mar de irregularidades e de possíveis atos ali ilegais de movimentação sem uma comprovação, né, de origem legal. Ele mesmo, ali em conversa informal, afirmou que o único trabalho dele é esse, então... De influenciar para retirar dos outros, provavelmente. Então toda a origem do dinheiro dele é ilegal e... Todo o dinheiro dele passava pela conta dele primeiro, para depois ser pulverizado? Então, ele utilizava os parentes dele, né, também para pulverizar o
o dinheiro que a gente chama de Smurfs, né? Na linguagem aí de lavagem de dinheiro. Então ele utilizava ali a conta da namorada, da irmã, Da da mãe. mãe. É isso. E aí essa teia foi crescendo. Isso, são bastante dados, é um volume muito grande de dados, por Ó, isso que Eu tenho uma dúvida, delegado. Por exemplo, num arrasta pra cima dele, no stories que ele fazia, ele conseguia colocar quanto de grana? a gente ainda não sabe exatamente, mas o que causa estranheza é que não deve ser tanto dinheiro assim, porque as rifas eram de centavos, né? E os produtos ofertados tinham um valor agregado muito alto. Por exemplo, casa com 2 carros, carro importado, por exemplo, um Audi ou caminhonete. Porque para chegar no valuation desse aí, haja Pix de 29 centavos. Né? Justamente. Até chegar ao valor, por exemplo, de uma Hilux, por exemplo. Não faz haja- sentido, né? a conta não fecha, né? Porra, vai lá. Bom, delegado, eu tenho notado que a Receita Federal tem acompanhado essa parceria, principalmente com a Polícia Civil, em algumas operações no Estado. Como fica agora? Porque nós só temos um número de registro. O número do RG praticamente não existe, e sim o CPF. A Receita Federal ela não age como age a Polícia Civil, por exemplo? Bom, eles têm a obrigação, né, de comunicar aí as autoridades quando tem essas movimentações estranhas. Nesse caso aí, esses relatórios de inteligência, eles são feitos pelo COAF, né? E aí são enviadas pode ser tanto para o Ministério Público quanto para a polícia, né? E ali eles identificam essas movimentações anormais. Por exemplo, nesse caso aqui em concreto, o sujeito tem uma renda declarada de R$ 2.000, tem uma empresa capital social de R$ 1.000 e está movimentando mais de R$ 1 milhão em poucos espaço de tempo. Tá comprando um imóvel de mais de R$ 1 milhão, tá com carro de luxo, super premium, com quase R$ 1 milhão também. Então, e tudo isso dentro de um período de mais ou menos um ano. Então, Quando você puxou impossível. quando você puxou o fio mesmo da história de vida dele, ele fazia o quê? Bom, o que a gente identificou é que ele seria motoboy antes, né? Então, é um crescimento, assim, vertiginoso mesmo de ascensão social e em pouca idade também, né? Foi o quê? Foi 2 anos, não? Em praticamente um ano e meio, né? 1 ano e meio ele saiu de motoboy a movimentar 2 milhões a cada trimestre. Exatamente. Cara, que louco. Quando tem a imagem, o senhor chegando no apartamento dele, como é que foi aquela abordagem? O que que ele, na hora, esboçou assim? É aquele de susto, né? Primeiramente a gente bate na porta, né? Anuncia a chegada, mas não foi atendido, então por isso foi necessário arrombamento. Até porque geralmente quando a gente bate e a pessoa não atende, geralmente é porque tá dispersando alguma coisa. Então, como a gente interessava para nós algumas provas documentais também, como contratos de compra e venda, porque o que a gente identificou é que ele não coloca várias coisas ele não coloca no nome dele, né? Então, lá, por exemplo, foi encontrado um contrato de compra e venda lá do imóvel, num condomínio de luxo. Quanto foi aquele imóvel? Como é que foi a compra? A gente encontrou lá um contrato de compra e venda e por valor de um pouco mais de R$ 1 milhão. Deu entrada de quanto? O à vista. 400 mil e depois parcela de mais de R$ 300 mil. A parcela era 300 mil. Isso. Putz, é muita grana sendo movimentada, né? Muita grana. Sim. E ali ele falou alguma coisa? Eu sei porque eu estou sendo preso, ou ficou surpreso? Sim, a gente informa, né? Quando a pessoa é presa, a gente informa o que a gente está fazendo ali, que a gente tem um mandado de busca, apreensão, que tem um mandado de prisão para ele, sob as acusações, no caso aqui dele, né? Promoção de jogo de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa, isso aí é explicado para ele. E aí ele se mostrou, depois disso, ele não se mostrou mais tão surpreso assim, né? Algemado? Ele falou que tava ali informalmente tava tentando regularizar isso aí, mas... Você acredita na cabeça dele, por exemplo, que ele acha que, isso é crime pequeno, amanhã eu tô solto? Porque foi preventiva a dele, né? Sim, é difícil, né, saber, mas eu acho que fica
se guiando acreditando na impunidade, né? Que nunca vai ser pego, não vai dar nada. Nesse período todo, durante a investigação, vocês conseguiram identificar quanto de movimentação ele fez? Bom, assim, a gente pegou esse segundo aqui, né? Esse segundo semestre aqui, um pouco mais de quase 3 milhões, eu acredito. Nos últimos 6 meses. Fora esses bens, né? Que eu citei aí, porque se você for somando, por exemplo, aí o imóvel R$1 milhão. Vai para 4. A Porsche. 5. Aí são motos ali de mais de R$200 mil. Então, só vai subindo aí essa aproximação. Brincando aí, ele deve ter para lá de 6, 7 milhões aí com os bens, com tudo, com o jogo, né? Sim. Aí, além disso, ele tinha um grupo, né, que operava com ele, mas aí dentro da organização criminosa, na função ali de funcionário mesmo, vamos dizer assim, né? Que precisava ali para arranjar da rifa, de consertar um carro, ou alguma coisa assim, ele tinha ali uns funcionários dele. Esses não entraram no... Entraram. Entraram também. Também. E tinha um contador também, que mostrava para ele ali os balancetes de quanto eles faturavam. Nesse caso, o contador, ele sabia que era ilícito? Tem alguma penalidade? Bom, ele faz parte, né, da organização criminosa. Ele foi preso? Sim. Aí a participação dele é essa, né? Ele é contador da organização criminosa. Então é criminoso? Sim, com certeza. Então quem foi preso hoje? Foi ele, o Ítalo? Isso. Alguns membros da família dele. Mãe, irmã? Sim, e outros associados desses aí que prestavam serviço. Contador também? Sim. Ele tinha sócios? Não, é igual eu falei, ele tinha pessoas que estavam abaixo dele, né? Servidores mesmo. Qual seria o salário desses funcionários, entre aspas? O salário deles a gente não identificou, não, mas a gente identificou lá por meio do contador que tinha mês que ele faturava 600 mil no mês. Num mês? No mês. Ele tinha retirado no balancete ou não? Balancete? Não, mas o balancete deles é informal, né? Informal, não se tinha retirado e tal. Uhum. Aí ele começou a ostentar demais. Sim, aí tá aí o que tá saindo nas notícias já, né? De apreensão aí de carro de luxo, só na casa dele foram 4 carros, né? Só na casa, não? Nessa viagem que ele fez agora pro final do ano, a polícia acompanhou? A gente fica de olho, né? E aí sempre são lugares caros, né? Igual o Balneário Camboriú, acho que é um dos lugares aí mais caros do Brasil. Final do ano, então. Então, justamente. E desceu a ripa em dinheiro mesmo lá. A gente sempre acompanhava aí muita ostentação, né, de dinheiro. Na casa também tinha muita roupa de grife, assim, volume bem grande. Não tinha roupas. limite, não. Mas aquela casona da Porsche lá, eu acredito que tinha muita coisa dentro, então. A gente acredita que ele estava fazendo a mudança aos poucos, né? Para aquela casa ali. Tinha nada dentro? Não, ainda não. Só tava a moto e o carro. E a conta de energia lá que ele pagava de lá. Que foi encontrado, inclusive, no apartamento dele, né? As contas de energia no nome dele, de água, da casa. Agora tem uma pergunta, vamos lá. A Porsche foi apreendida, tá no nome dele? Não. O Audi? Não. Mas aí que tá justamente o crime da ocultação de patrimônio é isso, né? A pessoa adquire o bem, só que para ocultar das autoridades tributárias, deixa em nome de terceiros, não passa para o nome próprio, para justamente ocultar o patrimônio que ele está acumulando. Nesse caso, a polícia pediu o sequestro desses bens, apreensão. Primeiro a gente pediu a apreensão, né? Aí, num momento posterior, a gente pode ver. Ou seja, ele não tem nada. Ele tem um Corolla no nome dele, tem algumas pequenas outras coisas. Mas os de grande valor, não? Não, ainda não. Por exemplo, se a proprietária tá no nome de quem? De uma mulher, né? Parece de São Paulo? Isso, a placa de São Paulo, Se ela chegar lá e entrar na justiça pedindo liminar para pegar o carro... Não, porque a gente não se baseou somente nisso, né? As investigações acompanharam ele, viram ele guiando o carro, né? Ele tem um ânimos de dono, ou seja, ele tem a intenção de dono. Ele guarda para si, fica na garagem dele. Então não tem essa possibilidade, né?
Agora vai ficar difícil que ele vai ter que justificar, não é? Sim, ele vai ter que justificar como é que ele consegue comprar tanta coisa Sem a renda necessária. sem um trabalho formal legal, né? Porque Agora- a rifa é legal. Agora, A gente fez uma consulta, sim. foi oficiado o Ministério da Fazenda. Eles têm lá um setor lá só de regulação de apostas. Foi questionado se ele tinha algum tipo de autorização para promover esse tipo de jogo e foi recebido uma resposta negativa, que não tinha nenhuma autorização. Então, todo esse dinheiro que resulta da rifa, ele é totalmente ilegal. Alguém pode dizer que essa operação ela foi um curto espaço de tempo, 6 meses. O que foi determinante para que ela acontecesse nesse momento? Não, aí é uma concatenação de elementos, né? É sempre nas buscas de apreensão e prisões, eles são sempre uma janela de oportunidade, né? Se visualiza ali uma janela de oportunidade e se dá cumprimento. Então foi somando, chegou a hora. Isso, exatamente. Todos os pedidos foram feitos pela polícia, todos o judiciário autorizou? Sim, Teve nenhuma negativa. não. Tem mais alguém para ser preso? Aí é complicado, né? Falar sobre isso aí. Mas assim, existe porque preventiva, geralmente temporária é para investigação, né? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Isso, não necessariamente. É porque os requisitos são diferentes. Eu tô te perguntando porque assim, é sabido em Teresina que não é só ele que faz rifa, tem mais gente que faz rifa. Ele pode ter sido ali a ponta do iceberg nisso? Pode ser, sim. É porque também foi o que foi canalizado de denúncias, né? Que foram recebidas. Nesse primeiro momento. Também eu não tenho muito tempo, né? Que tô na DRCI praticamente desde o início dessa investigação mesmo. Qual seria o próximo passo dele, já que ele estava na rifa? Ele poderia migrar para uma outra situação dentro dessas plataformas para aplicar golpes? Como o Humberto falou, né? Agora é ver sobre os ganhadores, né? Que tem coisas bem estranhas aí Tipo? nos ganhadores. Tal como ele falou, né? Às vezes tem um ganhador lá, ganhou um monte de coisa e você olha na rede social, não tem nada. Não apareceu, o cara nem comemorando. Ou então a pessoa ganhou, tem uma rede social, não tem nada na rede social, parece que aparentemente foi criada só para aquele fim. Parece que é fake. Exatamente. É tipo isso, né? Isso. E também alguns veículos que a gente consultou não estão nos nomes, né, dos ganhadores. Todos os carros quitados? Pois é, a gente até verificou uma situação de que tinha um carro que tinha uma pendência aí de financiamento, se eu não me engano. Tu lembra qual carro, não? Se eu não me engano era um Honda Civic, mas mas eu não lembro assim de cabeça. Os carrões estavam todos quitados. Os carrões sim, só que não, igual eu falei, né, não no nome, né? É óbvio. No caso da mãe e da irmã, quais eram vocês também passaram a percorrer os passos dessas pessoas, até para se ter qual o norte disso tudo. Qual era a função, né, delas? A função delas e o que nos últimos dias ou nos últimos meses elas estavam fazendo. Bom, aí a função delas era a ocultação de patrimônio também, né? Então foi verificado que a mãe dele tinha alguns veículos no nome dela. E sem renda para isso. E sem renda comprovada, assim, que sustentasse isso. E além disso também transferências vultuosas de dinheiro, ou às vezes, por exemplo, transferia um dinheiro para a irmã, e aí a irmã ia lá e transferia para uma construtora para comprar um imóvel à vista. Então, assim, a intenção aí fica bem clara, né? Que é de mascarar, né? O real com o comprador. Nenhuma empresa de fachada eles não tinham. Ele falou tinha uma com... Tinha uma empresa, assim, de capital social de R$1.000, só que... Não dá pra fazer nada, R$1.000, absolutamente. De entrega, então... Eu tava... inclusive a gente foi lá nesse endereço e é um lote vazio lá. Onde é a empresa? O endereço da empresa, ou seja, provavelmente é uma empresa até fantasma. Era um lotezinho que não tinha nada. Não. Cada vez mais, assim, a internet, com o avanço dela, os bandidos migraram mais para esses golpes de internet, achando que, volto a dizer, que já vão ser soltos imediatamente. Você acredita que o judiciário possa liberá-los o mais rápido possível ou tem muito
o inquérito está muito bem feito e pode ser sustentado aí por muito tempo? Não, pode ser sustentado, mas aí fica a cargo da análise aí do judiciário, que a gente tem plena confiança aí que vai fazer a melhor análise possível. Porque geralmente acontece assim. Teve até um caso que a delegacia também investigou, que é daquela moça lá do... Colasso, né? Qual é o nome do condomínio, gente? Aham. Não. Que ela estava vendendo o imóvel e não era dela. Era no... Na Terras. Uhum. Não eram Terras, né? E aí, meio que depois deu uma debochada da polícia, que dizia alguma coisa assim nesse aspecto. Isso a polícia não teme nem se intimida com esse tipo de coisa, né? Não, até porque nesse caso aí ela vai ser responsabilizada pelo crime que ela cometeu, né? Se presa, se vai responder preso ou em liberdade, vai responder do mesmo jeito pelo crime. Ao final ali tem uma condenação, né? E a condenação, não só a prisão, mas ela tem outras consequências, né? Penais. No caso dele, ele pode pegar até quantos anos de cadeia? Bom, essas penas somadas aqui, de jogo de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa, elas somam pena máxima até 18 anos. Mas, obviamente, geralmente não dá tudo isso, né? Fica a critério do magistrado, né? Na dosimetria da pena aí. Até 18 anos de cadeia. Até 18 anos de cadeia. Ele teria ligação com outros influencers? Na investigação conseguiram tipo encontrar? parceria com alguém, olha, vamos fazer, tu faz essa rifa aí, essa semana eu faço outra. Não se chegou a isso, né? Não, por enquanto ainda não. Só mesmo essa aí, a gente... Só uma pergunta. essas do dinheiro mesmo. Os celulares todos foram apreendidos? Sim, Todos? Da mãe? Dele? sim, todos eles. Aí é... Haja informação, que Haja informação. Haja né? informação. Delegado, quero te parabenizar, agradecer. E eu queria que você deixasse um conselho para a meninada, para a juventude, sobre o que se mostra hoje nas redes sociais, assim, que é tudo muito lindo, que eu compro uma casa em um mês, que eu vou ficar milionário, fique milionário em um ano. Isso existe? Não existe. Fica aqui o alerta, né? Que nada nessa vida se conquista sem esforço, nada. E nem com essa facilidade, não. Se quiser mesmo conquistar algo, tem que ser por meio do esforço, pelo estudo, que senão corre o risco de você depois perder tudo, né? Até mesmo sua liberdade. No caso, esse influencer, né? Ele divulgava uma rifa. Vamos supor que um influencer divulgue outra coisa. Mas o cara vai dizer assim, não, mas não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou divulgando. Ele só está divulgando, ele está cometendo crime. Aí vai ter que analisar o caso concreto, né? Porque às vezes pode incorrer numa apologia ao crime, ou até mesmo estelionato, por exemplo, quando um influencer promete ganhos, ou quando o influencer até tem uma repartição de lucros daquele esquema ali, daquele jogo de azar. Isso, exatamente. Hoje a legislação é muito forte, então assim, acho que o maior patrimônio de qualquer ser humano é a sua imagem, né? O que você faz, o que você trabalha, então é ficar muito atento a o que anunciar, como anunciar, para ficar esse alerta, tá aí. Achava que não queria dar em nada, que rifa era uma coisa convencional, que fulano pode fazer e eu posso fazer, e terminou que pode pegar até 18 anos de cadeia, ele, a mãe, a irmã e os outros, né? Isso. Contador. Todo mundo. Que sonho. Que fazia rifa. Não, nunca gostei de rifa. Nem um bingo. Não, O bingo com a bolinha, né? Dá não, né? Melhor não. Delegado, parabéns. Espero que você realize grandes trabalhos pelo nosso estado. É porque a gente acha que não, mas isso atinge a vida de muita gente. Muita gente sonha, faz dívida com isso. E aí, enfim, entra num círculo louco da vida. Eu tava vendo esses dias o cara da Mega Sena da virada fez a aposta, parece que de R$1.000, e gastou 2 dizendo que ia ganhar. Pensou numa parada dessa? Obrigado. O Instagram, tanto do delegado Alisson quanto do delegado Humberto Mácula. Mácula, vai estar aqui embaixo do primeiro link da descrição. Esse episódio é extra, sai ainda nessa quinta-feira, tá bom? Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo! Até a próxima.